Meus amigos, há algo que está a acontecer no vosso corpo neste momento, enquanto estão a ver isto, e que a maioria dos médicos nunca vai explicar como deve ser, não por má vontade, mas porque existe um tema que ainda hoje, em pleno século XXI, é tratado com silêncio, com vergonha ou com aquela mudança rápida de assunto que deixa mais dúvidas do que respostas. E este silêncio tem um custo que se paga com a saúde da próstata, com a perda progressiva de função, com a chegada de problemas que podiam ter sido evitados. Esse tema é a masturbação. Hoje vou explicar isto com a clareza que merecem, sem rodeios, sem eufemismos, com ciência, com estudos, com dados clínicos, porque tem mais de 50, 60, talvez 70 anos e chegaram até aqui com perguntas que nunca encontraram resposta honesta. Será que isto é normal na minha sua idade? Será que me está a fazer mal? Será que o cansaço que sinto tem alguma relação com isso? Estas perguntas não são de somenos importância, são legítimas e merecem resposta real. Mas antes de dar essa resposta, preciso que entendam uma coisa. O que vos vou mostrar hoje não é simples, porque não existe apenas um lado nesta história. Existe o lado que a maioria dos vídeos conta, os benefícios, e existe o lado que quase ninguém tem coragem de abordar, os riscos específicos para o corpo de um homem mais velho. E é precisamente esse segundo lado que pode mudar completamente a forma como cuidam de si mesmos daqui para a frente. Fiquem até ao final. A parte mais importante não está no início, está no que vem mais adiante. Partilhem nos comentários de que cidade ou região são. Recebo pessoas de Lisboa, do Porto, do Algarve, da beira interior, de todo o lado, a passar exatamente por estas dúvidas. E quero perceber melhor quem está aqui. Vamos começar pelo ponto que ninguém explica. Existe um fenômeno dentro do vosso corpo que começa silenciosamente a partir dos 50 anos e que a maioria dos homens só descobre quando já causou dano. Este fenômeno tem um nome técnico, mas prefiro explicar com uma imagem simples. Pensem num cano que ficou parado durante muito tempo, sem água a passar, sem fluxo. O que acontece a esse cano? Enferruja por dentro. O material começa a endurecer. A passagem vai ficando mais estreita. E um dia, quando tentam usar de novo, já é tarde demais para recuperar o estado original. O vosso corpo funciona da mesma forma. E o tecido que mais sofre com essa paralisação é precisamente o tecido do pênis. Deixem-me explicar o que acontece microscopicamente. Quando eram mais jovens, o corpo produzia ereções espontâneas durante a noite e de manhã. Provavelmente lembram-se disso. Essas ereções não tinham uma função sexual direta, tinham uma função fisiológica. Existiam para transportar sangue rico em oxigênio até ao interior dos corpos cavernosos, que são as estruturas internas responsáveis pela ereção. Este processo mantinha o tecido vivo, elástico, funcional. Com a descida natural da testosterona, que acontece a partir dos 50 anos, estas ereções espontâneas diminuem de forma acentuada. E quando isso acontece, o tecido interno começa a sofrer de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. E quando um tecido fica sem oxigênio durante tempo suficiente, não volta ao estado normal. Sofre fibrose, começa a transformar-se em tecido cicatricial, de duro, rígido, sem elasticidade. O resultado prático? Um pênis que diminui de tamanho, que perde a capacidade de endurecer completamente, que começa a falhar precisamente quando mais precisa. E o pior, este processo é silencioso. Não sentem dor, não percebem no início, só notam quando já perderam função. Agora devem estar a pensar: o que é que isto tem a ver com masturbação? Tem tudo a ver. E é aqui que a ciência começa a mudar o que pensavam sobre este assunto. Quando provocam uma ereção, mesmo que não seja com uma parceira, mesmo que seja sozinhos,
O organismo faz exatamente o que precisa ser feito para evitar este processo de fibrose. Estão a forçar a entrada de sangue oxigenado no tecido. Estão a exercitar as câmaras internas, estão a dizer ao próprio organismo que esta função ainda está ativa, que o tecido precisa de continuar a ser mantido, que a fábrica não fechou. É literalmente um exercício cardiovascular localizado. Pensem assim, não deixariam de mexer o braço com medo de que o movimento fizesse mal. Sabem que a inatividade é que causa dano muscular. O mesmo princípio aplica-se aqui. A inatividade causa dano. A atividade regular mantém a função. Mas esperem, porque isto é só o primeiro ponto. E há algo ainda mais importante que preciso mostrar agora. Algo que envolve diretamente a próstata. A teoria que durante décadas guiou muita gente no caminho errado dizia que poupar era sinônimo de preservar, que guardar era sinônimo de guardar energia, de proteger a saúde, de preservar a próstata. Esta ideia ficou tão enraizada que se tornou quase um dogma cultural. Mas quando a ciência foi, de facto, investigar isso em estudos longitudinais, com dezenas de milhares de homens acompanhados durante anos, o resultado foi exatamente o oposto. O estudo que mudou esta percepção foi conduzido pela Universidade de Harvard. Durou quase 2 décadas. Acompanhou mais de 30 mil homens. E os dados que emergiram desse estudo não deixam margem para a dúvida. Homens que ejaculavam com frequência tinham um risco significativamente menor de desenvolver cancro da próstata do que homens que raramente o faziam. Por que é que isso acontece? Existe uma teoria médica chamada hipótese da estagnação. Pensem na próstata como uma glândula que está em produção constante. Ela produz fluidos. Esses fluidos precisam de sair. Quando não saem, acumulam-se. E com o tempo, essa acumulação pode criar um ambiente desfavorável dentro da glândula. As secreções estagnadas podem conter toxinas, substâncias inflamatórias, compostos que, em concentração elevada, se tornam potencialmente perigosos para as células da próstata. A ejaculação regular funciona como uma limpeza, uma drenagem natural, um mecanismo que expulsa o que não deve ficar acumulado. Não estou a dizer que isto é uma vacina, não estou a dizer que elimina completamente o risco. Estou a dizer que a ciência aponta para um mecanismo real de proteção que tem ao vosso alcance, sem receita médica, sem efeitos secundários e sem gastar nada. Estão a perceber? E há um terceiro ponto que quase ninguém associa a este tema. Já acordaram de manhã e notaram que foram à casa de banho com um fio que antes não existia? Ou que depois de urinar ficou aquela sensação de que não saiu tudo? Estes sinais são mais comuns do que parecem. E a maioria dos homens associa-os apenas ao envelhecimento, sem procurar explicação nem solução. O que está a acontecer é um enfraquecimento do chão pélvico. O chão pélvico é uma rede de músculos que sustenta a bexiga, o intestino e está também diretamente ligado à qualidade da ereção. Com o passar dos anos, sem estimulação adequada, estes músculos perdem tônus, e quando perdem tônus, começam os problemas. Perda urinária ligeira, dificuldade em manter a ereção firme, sensação de pouco controlo. Ora, o que poucos sabem é isto. Durante o orgasmo, o organismo realiza contrações rítmicas intensas, precisamente nesses músculos. É um treino. Cada orgasmo é como uma série de exercícios específicos para o chão pélvico. Sem precisar de ir ao ginásio, sem precisar de consultar um fisioterapeuta especializado. A manutenção regular desta atividade é um dos poucos mecanismos que ajudam a preservar o tônus muscular nesta zona ao longo do tempo. Não é magia, é fisiologia. Sabem o que mais me impressiona quando converso com homens mais velhos sobre este assunto? É que a maioria acredita que o único valor desta prática é o prazer momentâneo.
como se o corpo não estivesse a fazer nada de relevante naquele momento. Mas o que acontece internamente durante este processo é muito mais complexo do que isso. Quando o organismo passa pela fase de excitação e pelo orgasmo, o cérebro liberta uma série de substâncias com efeito mensurável sobre a saúde. Uma delas é a imunoglobulina A. Este é um anticorpo presente nas mucosas do nariz e da garganta. É a primeira linha de defesa contra vírus e bactérias. É o que segura uma gripe, antes de se instalar a sério. Estudos na área da psiconeuroimunologia mostraram que pessoas com vida sexual ativa, incluindo quem se masturba com regularidade, apresentam níveis mais altos deste anticorpo do que pessoas abstinentes. Para um homem com mais de 60 anos, cujo sistema imunitário já está fome a funcionar a ritmo mais lento, isto não é um pormenor, é um dado clínico relevante. Há outra substância que é libertada durante o orgasmo e que merece atenção especial: a endorfina. A endorfina é um opioide natural, tem estrutura química próxima da morfina e faz o que a morfina faz: bloqueia sinais de dor na medula espinhal. Muitos pacientes me referem, depois de anos a tentar resolver dores crônicas com medicamentos, é que após o orgasmo sentem um alívio real nas articulações, nas costas, nas têmporas. É temporário, mas é real e é completamente natural, sem efeitos secundários no fígado, sem risco para o estômago. Isto não significa trocar o médico por isto. Significa que o vosso corpo tem uma farmácia interna que podem acionar e que muitas vezes esta farmácia fica inativa simplesmente por causa do silêncio e da vergonha que cercam o assunto. Mas há algo que vem a seguir, ainda mais profundo. Algo que envolve diretamente o coração e que explica por que é que tantos homens mais velhos passam a sentir-se cada vez mais tensos, ansiosos, com tensão arterial elevada, sem uma causa aparente. Vou mostrar-vos este mecanismo agora. O cortisol é a hormona do estresse. Em pequenas quantidades é necessário. Em quantidades elevadas de forma crônica, é um dos maiores inimigos do homem mais velho. Cortisol elevado aumenta a tensão arterial, inflama as artérias, acumula gordura abdominal, contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O problema é que depois dos 60 anos, os gatilhos de estresse não desaparecem, mudam de forma. Já não é o prazo de entrega do trabalho, é a preocupação com a saúde, com os filhos, com a reforma, com a solidão. O estresse do homem maduro é mais sorrateiro, mais constante, mais difícil de identificar. E é aqui que entra um dado que poucos associam a este tema. O orgasmo funciona como um reinício do sistema nervoso autônomo. Durante o estresse, o organismo está em modo de luta ou fuga, dominado pelo sistema nervoso simpático. Após o orgasmo, o corpo entra no modo parasimpático, o estado de repouso e recuperação. O cortisol desce. A frequência cardíaca abranda. A tensão normaliza. Não é substituto do medicamento. Não é tratamento para a hipertensão, mas é um mecanismo fisiológico real de redução de tensão que o próprio organismo oferece e que, quando ignorado por vergonha ou por desinformação, representa uma oportunidade perdida de cuidado. E falando em cuidado, há algo que preciso dizer agora, porque está diretamente ligado a um risco que muita gente subestima. Já acordaram à meio da noite sem conseguir voltar a adormecer? A dar voltas na cama, o pensamento acelerado, o corpo cansado, mas a mente a recusar o descanso. A insônia em homens acima dos 60 anos é muito mais comum do que se fala, e a maioria procura solução em comprimidos que criam dependência, que prejudicam a qualidade do sono profundo, que deixam uma sensação de peso no dia seguinte. Mas existe uma hormona que o organismo produz naturalmente após o orgasmo masculino. Chama-se
Prolactina é a hormona da saciedade sexual e tem um efeito sedativo muito potente. É a prolactina que gera aquela sensação de peso, de afundamento, de relaxamento profundo que se sente a seguir. E o sono induzido por ela não é o sono artificial do medicamento. É um sono que favorece as fases profundas, onde o cérebro realiza a limpeza das toxinas acumuladas durante o dia e onde as células do organismo se regeneram. Muitos homens que chegam à consulta a queixar-se de insônia nunca tinham associado este problema à diminuição da atividade sexual. Quando se começa a discutir isso, a ligação quase sempre aparece. Mas há uma dimensão deste assunto que pouquíssimos médicos mencionam e que pode literalmente salvar a vossa vida. Não estou a exagerar. Vou explicar o que quero dizer. Quando mantêm contato regular com o próprio corpo, desenvolvem familiaridade com a própria anatomia. Conhecem a textura, a forma, a sensação habitual, e esta familiaridade tem um valor diagnóstico que a medicina preventiva subestima. Porque são vocês, e não o médico, quem vai notar primeiro quando algo mudar. Estou a falar da detecção precoce de situações como a doença de Peyronie, que causa uma curvatura anormal do pênis por acumulação de tecido cicatricial e que, quando identificada cedo, tem tratamento muito mais eficaz. Estou a falar da detecção de nódulos nos testículos, que podem ser quistos benignos ou, em alguns casos, algo mais sério. Estou a falar de mudanças de sensibilidade que podem indicar início de neuropatia periférica, muito comum em homens com pré-diabetes não diagnosticado. Há muitos homens mais velhos e passam anos sem olhar para o próprio corpo com atenção. E quando finalmente procuram um médico, às vezes é porque a dor já chegou. E a dor muitas vezes aparece quando o processo já avançou mais do que devia. Manter o contato com o próprio corpo não é vaidade, é autoexame, é vigilância ativa, é serem o primeiro observador da própria saúde. E por falar em observação, existe um benefício que costuma gerar surpresa quando o menciono, e quero explicá-lo com cuidado, porque é contraintuitivo. Muitos homens mais velhos têm dificuldades com o controle ejaculatório. Alguns ejaculam antes do tempo. Outros, por causa de medicamentos ou de alterações metabólicas como a diabetes, têm dificuldade em chegar ao clímax. Estes dois extremos são frustrantes, geram ansiedade, e a ansiedade, por si só, agrava os dois problemas. A masturbação oferece um ambiente sem pressão para trabalhar precisamente isso, sem a necessidade de satisfazer alguém, sem o olhar de uma parceira, sem o peso de uma expectativa. Com calma, podem aprender a reconhecer os sinais do próprio corpo, a identificar o momento antes do ponto sem retorno, a treinar o que os terapeutas sexuais chamam de técnica de parar e recomeçar. Este treino, feito com regularidade e em privacidade, tem um efeito real sobre o controlo, e esse controlo tem um efeito real sobre a confiança. E essa confiança, se tiverem ou quiserem ter uma parceira, vai estar lá quando precisarem. Não é vício, é fisioterapia para o sistema nervoso sexual. Agora vou ser direto sobre algo importante, porque há homens que chegam com mais de 70 anos e dizem: pensava que isto era coisa de jovens, que depois de certa idade, a sentir desejo, querer, seria algo fora do lugar. E preciso dizer com toda a clareza que a medicina me autoriza. A vossa libido não tem data de validade. O que acontece no cérebro é o seguinte: os neurônios responsáveis pelo desejo e pelo prazer precisam de estímulo para se manterem ativos. Se desligarem completamente esta dimensão da vida, as vias neurais que ligam a mente ao corpo vão enfraquecer. O cérebro vai entender que esta função já não é necessária, vai redistribuir os recursos e, quando tentarem reativar, vão perceber que ficou mais difícil. Isto chama-se neuroplasticidade. O que é usado fortalece-se,
O que é abandonado atrofia. Manter a fantasia, manter a resposta física, manter esta ligação entre mente e corpo não é indulgência, é manutenção da vitalidade, é o cérebro a perceber que ainda estão vivos, que ainda estão presentes, que ainda são capazes de sentir alegria. E esta percepção de vitalidade tem um efeito antidepressivo real, mais do que muita coisa que a farmácia pode oferecer. Agora vem a parte que não posso deixar de abordar. Seria irresponsável da minha parte terminar aqui sem mostrar o outro lado, porque tudo o que viram até agora são benefícios reais, comprovados, documentados, mas existe uma linha. E quando essa linha é ultrapassada, os mesmos mecanismos que protegem podem começar a prejudicar. E para o corpo de um homem com mais de 60 anos, os riscos específicos são diferentes dos riscos de um jovem de 20. Vou mostrar 4 pontos que precisam conhecer. Prestem atenção especial a cada um. Primeiro ponto. Com a diminuição natural da testosterona, que acontece com a idade, a pele do pênis sofre mudanças profundas. Torna-se mais fina, mais seca, menos elástica. O que antes resistia ao atrito sem problema, agora pode sofrer dano com facilidade. Microabrasões, pequenas fissuras que não sangram, que não doem no momento, mas que são portas abertas para a infecção. E numa pele madura, a cicatrização é mais lenta. O que num jovem se resolve em dias, num homem mais velho, pode arrastar-se por semanas. O conselho aqui não é negociável. Usem lubrificante, não como acessório, como produto de cuidado com a saúde. Um bom lubrificante, à base de água, protege o tecido, reduz o atrito, preserva a pele e melhora a sensibilidade. Se estão a ignorar isto, estão a causar dano invisível que se acumula ao longo do tempo. Segundo ponto. À medida que a sensibilidade nervosa diminui com os anos, existe uma tendência natural de compensar com mais pressão, com mais força, com movimentos mais agressivos. E é aqui que mora um risco real. Forçar uma ereção que não está completamente firme. Dobrar o pênis com um movimento brusco. Aplicar pressão excessiva. Estes gestos podem causar micro-roturas numa estrutura interna chamada túnica albugínea. Quando estas roturas cicatrizam, formam um tecido duro. E quando este tecido duro se acumula, o resultado é a doença de Peyronie, uma curvatura progressiva, dolorosa, que pode comprometer definitivamente as relações sexuais futuras. Se precisam de muita força para sentir algo, o sinal que o vosso corpo está a dar não é de que precisam de mais força, é de que precisam de descanso, de que os receptores nervosos precisam de tempo para se recuperar. Tratem o vosso corpo com a gentileza que ele merece. Terceiro ponto. E este é o mais delicado. Existem situações em que a masturbação deixa de ser expressão de saúde e passa a ser mecanismo de fuga, quando percebem que não estão à procura de prazer, mas a escapar de algo. Solidão, tédio profundo, depressão não tratada, ansiedade constante. Quando a frequência aumenta de forma descontrolada, não por desejo, mas por automatismo, quando preferem isto a uma conversa real, a um encontro com outra pessoa, a uma atividade que exige presença. Isso já não é um problema sexual, é um sinal emocional. E sinais emocionais precisam de atenção profissional, não de supressão. Se reconhecem nesta descrição, a primeira coisa que precisa de mudar não é o comportamento em si, é perceber o que está por baixo dele. O médico de família é sempre o primeiro ponto de contacto. E em Portugal, há psicólogos acessíveis pelo SNS e pelas IPSS de muitas localidades. Quarto ponto. E este é o mais importante de todos. Gravem bem. Nada do que disse hoje substitui o médico. A ejaculação frequente reduz o risco. Não elimina, não imuniza. Tive pacientes que se sentiam protegidos pela atividade sexual regular e que chegaram com cancro da próstata em fase avançada,
porque não tinham feito os exames preventivos. Se têm mais de 50 anos, precisam de fazer o PSA, o antígeno prostático específico, e o toque retal, anualmente. Se tem mais de 45 anos e há historial familiar, comecem antes. Se notarem sangue no sêmen, dor ao ejacular ou alteração significativa na função erétil, não esperem, não normalizem, não atribuam a idade sem investigar. Vão ao urologista. A masturbação é aliada da vossa saúde. A medicina preventiva é o que salva a vossa vida. As duas coisas precisam de coexistir. Chegaram até ao fim. E isso já diz muito sobre vocês. Não são o tipo de homens que viravam as costas à própria saúde. Não são o tipo que aceita desinformação sem questionar. Estão aqui porque querem compreender o próprio corpo, porque querem tomar decisões com base em dados reais, não em preconceitos de décadas atrás. E preciso dizer algo que raramente se diz ao homem mais velho. A nossa sociedade tem um hábito cruel de fazer sentir as pessoas invisíveis à medida que os anos passam, de sugerir que o desejo, a sexualidade, a vitalidade física são coisas que pertencem a outro tempo da vida, que ficaram para trás junto com outras coisas da juventude. A biologia não concorda com isso. O vosso corpo foi concebido para sentir, para responder, para procurar bem-estar enquanto estiverem vivos. A sexualidade não tem data de validade, tem formas que mudam, ritmos que se ajustam, necessidades que evoluem, mas continua a ser parte da vossa saúde, não um capítulo encerrado. O que vimos hoje não é sobre prazer isolado, é sobre a próstata, é sobre o tecido, é sobre a circulação, é sobre o sistema imunitário, é sobre o coração, é sobre o cérebro, é sobre os músculos que mantêm a vossa continência urinária, é sobre o sono que regenera, é sobre a dor que não precisam de tolerar em silêncio. Quando praticada com consciência, com moderação, com os cuidados específicos que vos mostrei, esta prática é uma aliada legítima da vossa saúde. Protege a próstata, fortalece o sistema imunitário, reduz o cortisol, melhora o sono. E mantém vivo algo que nunca deveriam deixar morrer. A sensação de que o vosso corpo ainda é capaz de gerar alegria. Lembrem-se sempre, a nossa geração passou a vida boa a trabalhar, a dar aos filhos, a sacrificar-se. Agora é a nossa vez. Agora é o momento de cuidarmos de nós com a mesma seriedade com que sempre cuidamos dos outros. Se este vídeo vos ajudou a perceber melhor o próprio corpo, se respondeu perguntas que carregavam há muito tempo, sem saber a quem fazer, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Partilhem também com alguém de confiança que acham que pode beneficiar desta informação. Pela saúde de todos nós, vale a pena chegar a mais pessoas. Tenham um dia com muita saúde. Cuidem do vosso corpo, respeitem o que ele tem para vos dizer e nunca mais aceitem o silêncio como resposta.